Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens, serão 5 mensagens falando sobre uma igreja reformada sempre reformando, uma igreja que protesta, uma igreja que anuncia, que manifesta. E semana passada o pastor Rodrigo esteve nos ministrando aqui, nos abençoando somente sempre a Cristo. E nós cantamos aqui essa maravilhosa graça, esse amor que tem por mim, essa cruz que ele levou e que ninguém mais precisa levar. E semana passada nós estivemos ouvindo sobre isso. Ninguém mais precisa impor sobre você nenhum sacrifício, nenhuma dificuldade. Você não precisa mais ter nenhum intermediador, é o sacerdócio universal. E a reforma protestante, através de Martim Lutero, que foi um dos ícones, um de tantos reformadores, mas em 1517, Martim Lutero, ele, na capela, na abadia de Westminster, ele fixou ali as 95 teses. Se você nunca leu essas 95 teses, eu desafio você a ler essas 95 teses. Eu tinha esse arquivo e aí era comprido, comentado, e o Marconi, eu falei, Marconi, você tem algum desse aí? Algum mais simples? E o Marconi me passou somente as teses realmente ali. São 95 teses, você lê isso aí em 15, 20 minutos, são 3 páginas. Eu convido você a ler. E ele fixou lá nessa capela, lá nessa igreja, na porta da igreja, e ele quando fixou na porta, em 1517, em 31 de outubro, e ele declarou que, movido por esse amor, por essa graça do Senhor, ele não apenas fixou as 95 teses, mas ele convidou para que aquelas pessoas que queiram debater sobre isso, ele não impôs. Venham dialogar, venham conversar, eu estarei aqui. E aqueles que não puderem estar, mande cartas. Mande cartas. Isso aconteceu em 31 de outubro de 1517. E lá se vão 505 anos da Reforma Protestante. Somente a Cristo, sempre a Cristo, somente a graça de Deus, é isso que nós vamos ver hoje, somente a fé, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Parece ser básico isso, parece ser algo muito simples, que todo cristão pelo menos deveria saber, de que nós somos uma igreja batista, nós somos uma igreja evangélica batista, fruto historicamente da Reforma Protestante, então as nossas bases, os nossos pilares da fé cristã estão exatamente isso. Nós não temos nenhum mediador entre nós e o nosso Deus, é somente Cristo. A graça do Senhor que nos alcançou, esse favor imerecido, é sobre isso que nós vamos ver. As Escrituras Sagradas que nós temos como referência, o manual nosso, somente a fé nele, não tem nenhuma outra maneira, e somente a Deus dá toda a glória. Parece básico isso. Parece que todo cristão, ou pelo menos deveria saber, de que isso se faz necessário. E hoje eu tomo a liberdade de, nesses próximos minutos aqui, de falar com você no seu solo sagrado, que é o seu coração. O nosso coração é solo sagrado. E eu quero pisar nisso de maneira bem delicada, e com a graça de Deus e com a misericórdia dele, falando sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi em 1950, Billy Graham, que é uma das referências batistas, Billy Graham, quando foi em 1981, o ano que eu nasci, ele esteve a primeira vez no Maracanã. A minha avó esteve ouvindo Billy Graham em 81 no Maracanã. Foi a primeira vez que o Maracanã ficou cheio. E tinha aquela geral antigamente. Alguém aqui já foi no Maracanã naquela geral assim? Teve alguém que já foi? Oh, já foi? Já foi também, Davi? Plínio já foi. Era uma geralzona assim, ó. Diz que o Maracanã ficou ocupado. A cidade, os hotéis lotados. Por quê? Porque Billy Graham ele viajava o mundo, todos esses continentes, os 6 continentes. E Billy Graham, quando foi em 1950, ele esteve na Inglaterra. Quando ele esteve na Inglaterra, no estádio de Wembley, Billy Graham leu uma nota de uma crônica de um jornalista. E nessa crônica, o jornalista falou que esse tal pregador da América do Norte, ele estava com a mensagem atrasada 50 anos. E Billy Graham foi questionado
pelos críticos, pelos jornalistas, se ele se sentiria mal, como é que ele reagiria com essa nota, com essa crônica, que ele estaria atrasado, esse tal pregador, nessa mensagem do Evangelho há 50 anos. E Billy Graham falou, não, eu não fico chateado de maneira alguma. Eu fico, na verdade, constrangido, porque a minha mensagem ela não está atrasada há 50 anos. A minha mensagem está atrasada há 2000 anos. E passados 2000 anos nós estamos aqui. E eu declaro para vocês, sim, nós estamos atrasados com a mensagem. A igreja não consegue ainda viver aquilo que os primeiros cristãos viviam. Aquela chama do primeiro século, aquele amor, aquela comunhão. Em meio a tantas perseguições, irmãos, nós vivemos, o pastor Jean quando pregou aqui, ele falou assim, nós vivemos muito melhor do que muitos reis. Eu fiquei pensando naquela sua frase. Nós vivemos muito melhor do que o rei Davi, do que o rei Salomão. É verdade. Nós vivemos muito melhor do que aqueles irmãos. Nossa condição de vida é muito favorável a isso. Só que isso, muitas vezes, nos faz o quê? Relaxar. A Reforma Protestante, ela tinha como proposta exatamente declarar, manifestar de que nós não temos nenhum mediador e o fator principal aqui é contra o comércio das indulgências. Esse comércio das indulgências é uma autorização papal, como se fosse um perdão parcial ou total das dívidas, aonde as pessoas comercializavam, onde o Papa da época recebia essa oferta, os irmãos que iriam para o purgatório, ficavam lá no purgatório, e eu falei pela manhã, e o Marconi me corrigiu, ele falou para mim, Zé, eu acho que o purgatório a Igreja Católica ainda tem, e ele falou, é verdade, eu não quis falar purgatório. A doutrina católica hoje, ela não tem mais as indulgências, ou seja, o perdão das dívidas, não tem, só que nessa época tinha. Então as pessoas que morriam, elas levavam de recurso, um dinheiro, que era o comércio das indulgências ali, para que tivesse um perdão, porque durante esse purgatório, que é o ambiente de descanso das almas ali, para que nesse período de descanso, o recurso financeiro, aquele dinheiro que era dado ali, pudessem ter o perdão dos pecados e posteriormente elas pudessem ir ao céu. Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo de número 1, vai ser projetado ali, Efésios 1, de 9 a 10. Como que esse evento de 2000 anos atrás, isso nos afeta até hoje? Efésios, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, tudo converge, tudo aponta, tudo indica para Jesus. Efésios capítulo 2, agora, Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 8, é um texto conhecido. Efésios capítulo número 2, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. A graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação, ela é gratuita, ela é um dom de Deus, ela é uma dádiva. O agente na salvação é o Senhor Jesus. E dentro dessas teses sobre a graça, eu separei aqui pelo menos 3 delas, a 62, a 63 e a 64. Essas teses aqui, o que Martinho Lutero ele propõe, é exatamente uma denúncia que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça do Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Não é isso que nós lemos nos evangelhos, e o que Martinho Lutero teve acesso é exatamente isso. De que os últimos são os primeiros.
Enquanto isso, o tesouro das indulgências é notariamente o mais apreciado, porque faz com que os últimos sejam os primeiros. Veja bem, então, irmãos, naquela época, quem não tinha recurso, então não tinha condição de ter o perdão da igreja, perdão do pontífice, aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Não tem o perdão. Isso aqui era uma denúncia da época da Reforma Protestante. Martim Lutero protestou e colocou essas teses lá e falou: eu preciso dialogar, venham conversar sobre isso. Eu fico pensando se nós não precisamos desse tipo de reforma hoje, nos dias de hoje. É uma igreja reformada sempre reformando, sempre protestando. Sim, nós protestamos de forma legítima, e ele simplesmente não censurou de maneira alguma. Ele falou: eu estou aqui, é um manifesto público e estou aberto para o diálogo, venham conversar, e aqueles que não puderem estar, mande cartas, mande representantes, mas eu estou aberto para o diálogo. O arrependimento contínuo era algo que Martim Lutero ensinava, de que essa salvação, essa graça, quando nos alcança, o arrependimento é algo que não acontece somente uma vez, mas sim todos os dias se faz necessário a gente se colocar diante de Deus. E é interessante que Martim Lutero, ele falou que se o Papa tem o poder de tirar as pessoas do purgatório, o Papa tem o poder, é isso que era ensinado, o Papa tem o poder de de tirar as pessoas desse purgatório. Se ele tem o poder, se ele tem o contato direto com Deus, por que não o faz sem dinheiro? Por que precisa de moedas? Não é óbvio? Se ele tem o poder diante de Deus, para que então que ele vai cobrar por isso? Por que não o faz sem as moedas? Por amor simplesmente a almas. Esse tipo de atitude aqui, do pontífice, da igreja, é algo que nos remete, após 500 anos, à igreja evangélica, no mundo e no Brasil. Sim, nós temos algumas formas de indulgência no nosso meio? Temos. Tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Este ditado é atribuído ao monge dominicano John Tetzel, que era conhecido por vender indulgências em toda a Alemanha. Esse recurso cobrado pela Igreja Católica, ele foi usado para construir a Basílica de São Pedro. Todo recurso tinha... Só que assim, a Igreja Católica, Martim Lutero falava isso, se tem uma instituição mais rica do mundo, se chama Igreja Católica. Se chama Igreja Católica. E ele alisou o Papa, porque ele também falou de que se o Papa soubesse que os comerciantes comercializavam, o que eles comercializavam, né, no pátio, nas regiões próximo da igreja, o Papa teria vergonha, o Papa teria desprezo, porque o comércio da fé em torno da igreja era algo muito grande, muito claro, e isso incomodava muito Martim Lutero. Eu acho que a gente precisa de alguns Martins Lutero hoje, de alguns reformadores, porque o comércio da fé... Eu vi essa semana Fernandinho Beiramar. Ele falou que tem duas coisas que dá muito dinheiro, que dá mais dinheiro que droga. Ele falou: política dá mais dinheiro que droga. Alguém viu essa entrevista aí, antiga dele? Que política dá mais dinheiro que droga, e comercializar religião. Ele falou: religião dá mais dinheiro que droga. É por isso que o crime organizado, a gente tem muita gente hoje ligado com a igreja evangélica brasileira, com o crime organizado, sabia? É de verdade, tem muita gente. Porque você lava o dinheiro, a igreja não declara o dinheiro, né? Ela não declara, não precisa prestar contas, né? Então, isso aí é algo que a gente precisa hoje, nos dias de hoje, ser desafiado e falar: bem, será que nós não estamos à semelhança daqueles irmãos de 505 anos atrás, passando por isso? Há uma tese também que deve se ensinar aos cristãos, que aquele que vê o seu próximo, isso aí hoje de manhã a gente vivenciou isso no nosso meio, essa 45ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê o seu próximo padecer necessidade, a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgência do Papa, mas desafia a ira de Deus. O que é isso? Está falando que quem dá dinheiro,
Quem está dando dinheiro para a igreja, preocupado com a sua alma, preocupado com os seus interesses, e não reparte o pão com o faminto, com aquele que tem fome, tem a ira de Deus. Aquele que contribui na igreja, simplesmente com seus interesses pessoais, de falar, eu estou limpo diante de Deus, cumpri o meu dízimo, a minha oferta. E se você vê alguém passando necessidade, você não tem a graça de Deus, você não tem o amor de Deus, você tem a ira de Deus. É isso que Martinho Lutero está falando. Você não tem a graça do Senhor. A graça do Senhor não te alcançou, não é legítimo. O que você está fazendo é despertando a ira de Deus, preocupado com seus próprios interesses. Esse é o evangelho que nós vivemos. Esse é o motivo que, inclusive, eu fui hoje ler esse texto. Eu fui reler esse texto. E ler novamente. Sabia que Sodoma... Você sabe qual é a causa de Sodoma e Gomorra ser destruída? Alguém sabe aqui? Qual foi a causa de Sodoma e Gomorra ser destruída? Alguém sabe qual foi a causa? Alguém vai ousar falar qual foi a causa? Foi a fome. Sabia que foi a fome? O motivo de destruição de Sodoma e Gomorra, como muita gente acha que não é, acha que é outra coisa, foi a fome. Ezequiel, capítulo de número 16, 49 a 50, nos fala assim: olha, esta foi a iniquidade de Sodoma. Sodoma, Gomorra foi a cidade para onde Ló, quando se separou de Abraão, foi. A terra era próspera, a terra era rica, a terra tinha fartura. Ezequiel 16, 49 e 50. Olha, esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ela e sua filha tinham orgulho, plenitude de alimentos, abundância de alimentos, riqueza de fartura de comida. E a abundância de ociosidade não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Sodoma não fortaleceu e não ajudou, não cuidou do pobre e do necessitado. Além do mais, se ensoberbeceram e cometeram abominação diante de mim. Pelo que, ao ver isto, as tirei de seu lugar. Quando eu li e reli, eu falei, não é somente o motivo da promiscuidade, da prostituição, daquilo que ocorria, o motivo principal, e Ezequiel denuncia isso, faz essa denúncia, foi a fome, a necessidade de fome. Tem gente hoje sim que tem fome, tem gente sim, o Brasil tem gente que passa fome, hoje nós temos mais uma de tantas evidências. No sul do Brasil, em um lugar, certamente aqui no nosso meio, tem pessoas que, se eu perguntar, não precisa levantar a mão, que na sua infância passaram necessidade. E tem pessoas que não passaram necessidade por algum mistério, por alguma graça, ou cuidaram de alguém. Alguém que ajudou, alguém que sustentou. Isso é algo que nós precisamos olhar para as Escrituras e vermos. Lucas 17 faz menção a isso, Lucas 17, 28 a 33 nos fala: vamos nós, portanto, estar vigilantes e preparados, o Senhor está vindo. E como também era nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e o destruiu a tudo. Assim também será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Lembrai-vos da mulher de Ló, que procurava salvar a sua vida e a perdera. Quem perder a sua vida, preservá-la. Lucas 17, 28 a 33. É a Escritura, não preciso nem interpretar. Está aqui, é a Bíblia Sagrada. Denunciando e apontando que o mesmo problema da época de Martinho Lutero, o comércio, aquilo que era negociado, os interesses pessoais, deixavam as pessoas passarem necessidade. Nós, os batistas, nós somos ensinados, um dos nossos valores é a liberdade de consciência. Esse é uma das bases da reforma protestante, o pastor Rodrigo falou sobre isso, esse livre acesso, essa liberdade de consciência diante de Deus, a competência humana diante de Deus e o livre exame das Escrituras. O livre exame, não é o livre interpretação. Mas por quê? Porque nessa época a Bíblia ficava presa, somente quem tinha acesso era a igreja. Por que é perigoso
Nós cantamos uma música falando sobre isso, sobre Aquieta Minha Alma. É perigoso demais a gente ter acesso às Escrituras e a gente depender de Deus e ter o acesso de Deus. É perigoso demais para quem? É perigoso demais para quem tem interesse de usar a religião para comercializar. Isso é perigoso. E o que Martinho Lutero, e por isso que a partir de Martinho Lutero, o livro, a Bíblia que você tem aí, a Bíblia Sagrada, que é uma réplica, né, daquilo porque ela sagrada, a gente chama de Bíblia, são as réplicas, porque nós não temos mais o texto original ali, os textos originais. Foram várias traduções, mas o acesso à Bíblia Sagrada se deu exatamente, popularizou a partir de Martinho Lutero. Nós, a Igreja Batista, os evangélicos, nós sim somos uma igreja que fica constantemente protestando, que denuncia, que aponta. Quais são as indulgências que hoje tentam suprimir, ofuscar, apagar a grandeza da boa nova desse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? 1 Timóteo 2,5 nos fala: pois há só um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. A graça de Deus, irmãos, não se compra, e não é de hoje. Não é de hoje, eu vou remeter novamente para as Escrituras, não é de hoje que a comercialização, o interesse da fé ocorria. Eu não vou ler o texto todo, mas em Atos, capítulo número 8, versículo 1 ao versículo de número 24, tem uma história de Pedro e o Simão, o mago, que queria comprar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E Pedro fala: sai de mim, vai você e o seu interesse, vai você e o seu dinheiro. O que ele está falando, vai você e o seu dinheiro para o inferno. Eu não preciso, Jesus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro para você ter o poder de Deus. Essa ação de querer comercializar a fé já não é de hoje. Essa ausência da graça que a igreja hoje pratica, de algumas formas. De algumas formas a igreja pratica a ausência da graça, do cuidado, do amor, da misericórdia. E a gente tem falado sobre isso durante os últimos meses. Pessoas condenando as pessoas não querendo se relacionar com as pessoas que estão dentro da igreja. Pasme, eu recebi uma mensagem, e não foi uma, foram várias. Eu publiquei o vídeo do pastor Rodrigo de semana passada, na minha rede social. Me chamaram, falaram que nós somos pastores esquerdistas. Porque, aí eu fui ver o vídeo, eu falei: mas o que ele falou? Porque nós apoiamos o Nordeste. Falou: a igreja não pode apoiar o Nordeste. Está escrito, eu li, está ali. E não foi uma, foram várias mensagens. Como que vocês não estão vendo que nós temos duas situações? Nós temos um Cristo e nós temos um Barrabás, e vocês querem soltar Barrabás? Eu falei: Jesus não entendeu nada. Olha a ousadia de comparar Jesus e Barrabás. Eu falei: gente do céu. Estou te dando os insights aí para a sua mensagem, que quem é somente a Escritura? É o Marconi? Quem que é? Estou te dando aí. Não entendeu nada. Comparar Barrabás a um candidato e Jesus a outro candidato é perder a noção. É estar fora de si. Compelido de um ódio, de um desejo mortal, de querer ferir alguém, de não se relacionar. Tem gente passando mal no nosso meio. Tem gente que a hora que acabar esse momento político vai ter fobia de falar: ai, quando é que vai ter a próxima? Quando é que vai ter a próxima? Quando é que vai ter a próxima? Tem gente que vai ter fobia disso. E tem gente que fala assim: tomara que passe logo. Tomara que passe. E eu fico falando: gente do céu, não pode. A ausência da graça sendo manifestada nos dias de hoje, também dessa forma. Irmãos, a Bíblia nos apresenta, e eu tomo liberdade para o texto bíblico aqui, de falar, peço licença para o texto bíblico, mas a Bíblia nos fala, de que o dinheiro é elevado à categoria de Deus, de Mamon. Eu vou abrir aqui um parênteses, não estou inserindo isso na Bíblia, tá? Mas a política hoje tomou o lugar de Deus. Tomou o lugar de Deus. Tem gente fazendo por um candidato, tanto de um lado quanto do outro, que nunca fez por Jesus.
tanto de um lado quanto do outro. Tem gente se abrindo mão e correndo risco de... Eu ouvi de um pastor amigo meu, e ele falou para mim, se for necessário, eu vou, se as Forças Armadas não intervir, nós interviremos. Eu falei, você é um pastor? E ele falou, Dietrich Bonhoeffer pegou uma arma e foi lutar. Se as Forças Armadas não agir, nós agiremos. Eu falei, Jesus. E eu acho que é verdade o que ele está falando. E eu fico preocupado. E eu olho para a Reforma Protestante e eu falo assim, acho que a igreja evangélica tinha que se unir e protestar de alguma forma. E se unir e fazer essa denúncia de alguma forma. A questão é que, diferente da época de Martim Lutero, desses irmãos, que não foi somente ele, mas foram várias vozes ali, de que se manifestaram. E a gente olhar para as Escrituras e a gente vê que nos dias de hoje nós precisamos do quê? Da graça do Senhor. Somente essa graça dele. Volta lá no... Não está passando aqui. Vou ler, se eu volta, só libera isso. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com toda a humanidade. O que a gente precisa? Quando foi... Eu ouvi uma história, um relato de um pastor antigo, batista, chamado Nilson Fanini. Nilson Fanini, ele contou uma história para ilustrar a graça de Deus. E quando eu ouvi, eu falei, eu vou usar essa ilustração de Nilson Fanini. Ele falou que a graça de Deus, ela se manifesta de maneira prática. E ele conta uma história, que um professor da escola bíblica dominical, ao ver uma criança na sala de aula, ele ficou compadecido. Uma criança pobre, uma criança sem condição. As roupas velhas, calçado velho, ele sabia onde essa criança morava. E esse pastor e esse professor de escola bíblica, durante a semana ele comprou roupas, comprou presente e foi levar na casa. Ao chegar próximo desse lugar, pobre, com crianças brincando, exatamente essa criança que ele lecionou no domingo, atacou uma pedra nele, o feriu, ele caiu no chão, a criança pegou as roupas, ele sangrou, foi para o hospital. Passados dias depois ele melhorou e ele volta novamente. A criança não estava, brincando na rua. E ele bate na porta da casa. O pai, quando vê o professor, fica constrangido com essa situação. E ele fala, o que o senhor está fazendo aqui? O meu filho o feriu. E ele fala, constrangido, meu filho não merece. E o professor falou, de fato, o seu filho não merece. Mas ele precisa. A graça de Deus é exatamente isso. Nós não merecemos, mas nós precisamos dela. Nós precisamos dessa graça do Senhor Jesus Cristo. Conta-se uma outra história que C.S. Lewis, quando chegou a um auditório de um congresso religioso, lotado de pessoas, ele observou acalorado debate ali sobre qual é a religião, que ela é singular e qual seria essa singularidade. E aí ele perguntou a esse sujeito, ao lado de qual a razão de tanta discussão, e esse sujeito falou, estão discutindo qual é a distinção do cristianismo em relação às outras religiões. Esclareceu o homem. E o C.S. Lewis, que você conhece alguns livros dele, se popularizou, inclusive, não somente no meio evangélico, teria dito simples. A singularidade do cristianismo é simples, é a graça de Deus. Nenhuma outra religião ensina de que é a graça de Deus, que é um favor imerecido, que não é mérito, não é demérito. E, de fato, todas as outras religiões, elas são baseadas exatamente nisso, na questão do mérito e demérito. E nós lemos aqui o texto de Efésios 2, 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, a graça é dom de Deus. O agente ativo aqui, o agente ativo é Deus, não somos nós. Deus é o agente ativo nessa história, não é por obras. Efésios 3,7 nos fala, deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder.
Efésios 3:8, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, Paulo apóstolo, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo reconhece que foi graça de Deus, foi dádiva de Deus. Esse evangelho que foi anunciado aos gentios, que alcançou aos gentios. Que inclusive foi debate, a Bíblia fala sobre isso, questionando como assim esse evangelho, como assim esse Messias. A gente está dando oferta desde Moisés e agora esse evangelho é para todo mundo. A gente está aí, a minha história de família está aí, agora eu que sou gentil, eu que não sou gentil, ele tem o mesmo privilégio que ele chegou por último? Sim, ele chegou por último. E por isso que a graça de Deus é a chave de leitura nesse mundo. A gente vive, irmãos, uma sociedade de consumo, que nos estimulando a sempre termos o melhor. Você tem que ter a casa melhor, isso se você tem casa própria. Você tem que ter o carro melhor, isso se você tem carro. Você precisa ter uma esposa melhor, senão você troca, ou um esposo melhor. A sociedade incentiva isso hoje. Tem um monte de gente rindo aí, né? Só tô ilustrando, tá? Não é para trocar, tá bom? Pelo amor de Deus. A gente vive no Brasil, o brasileiro aqui, eu vi esse videozinho, teve em uma das Olimpíadas, o Brasil perdeu a medalha de vôlei na final. E o capitão, não me lembro, não estou lembrando o nome, ele questionado, ele falou assim, eu não ganhei a medalha de prata, eu perdi a medalha de ouro. A gente vive numa sociedade onde a gente precisa ter o pódio, e o pódio é o primeiro lugar. Rubinho Barrichello, eu falei pela manhã, dirigiu um dos 2 carros da Fórmula 1 mais competitivos, a Ferrari, juntamente com o Schumacher. E o Rubinho Barrichello, ele é reconhecido pelo Brasil como o quê? Como um fracasso. Sempre o segundo lugar. A gente não valoriza quem está em segundo, a gente não valoriza quem está em terceiro. A gente só valoriza quem? O primeiro, a Copa do Mundo vem aí. Nós somos brasileiros, já faz 20 anos. Né? Olha, Deus não é brasileiro, mas será que Deus não é brasileiro, mas será que Deus joga no time do Brasil assim? A gente fala assim, né? Tem gente que vai orar agora na Copa do Mundo, né? Eu queria ver. Eu tive a oportunidade, não vi, né? Mas o Marcílio Dias foi campeão hoje na nossa cidade. O Marcílio Dias foi campeão. Eu nunca vi o Marcílio ser campeão. E a gente tem umas coisas assim, eu e o pastor Rodrigo, hoje a gente conversou, a gente falou assim, eu não vou no estádio, porque se eu vou, vai perder. É aquela história, eu vou orar por tal pessoa. Sabe aquele negócio que você vai orar, você fala, vou orar, vai dar ruim. Não é para eu casar, não é para eu namorar. É mais ou menos isso, sabe aquele negócio? Vou orar. Vai orar e a resposta vai falar, não vai dar certo. Quem já passou por isso, não é verdade? Vou orar por tal namorado, vou orar por tal pessoa. Não vai dar certo. Então, assim, eu não quis ir no jogo. E eu fico pensando, será que se eu fosse, se o Marcílio perdesse? Eu ia falar que a culpa era minha. Se tivesse algum déjà vu, né, assim, pudesse ver assim, eu falei, bem, se eu fosse, perderia. Mas ganhou. Eu falei assim, gente do céu, eu vi o Marcílio ser campeão. Pelo menos assim, não estava lá, eu falei, vi o Marcílio. Eu pensei que não teria. Porque na final de 2000, era um final de tarde, eu vim para o culto aqui, mas eu fui para o jogo. 2000, o Marcílio chegou no final do Campeonato Catarinense. Não sei se foi a última vez que chegou, foi contra o Joinville, que empatou aqui de 1-1, e aí perdeu de lá. Eu estava lá. Cara, e eu lembrei assim, eu falei, meu Deus, já passou 22 anos. A gente vive hoje numa sociedade onde a gente quer sempre ganhar, a gente quer sempre chegar em primeiro, a gente não quer chegar em último de maneira alguma. Só que aí a gente olha para as Escrituras e a gente vê, por exemplo, a história, eu já falei aqui com vocês, a história do filho pródigo. Que o grande pródigo aqui na história é Deus, porque Deus que é o gastador. O filho pródigo é aquele que vai lá, que esbanja, gasta tudo, detona aquilo que tem e quer voltar para casa e o pai prepara o melhor cordeiro, a melhor comida, a melhor roupa e ele já quer sentar na janela. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia, isso é favor imerecido. É aquela história,
de que as flores do campo, Ele cuida, são belas, e elas nem precisam se vestir agora na Black Friday. Elas nem precisam, elas são belas. Elas se cuidam, elas são cuidadas por Deus, sustentadas por Ele. Aquela história dos trabalhadores da vinha, que um grupo começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde. Tem um outro que começa meio-dia e vai até às 6 da tarde. E tem outro que começa às 5 e termina às 6. E tem o mesmo salário do que aquele que começou. Como assim? Como assim? Irmãos, a gente vive numa sociedade onde pessoas estão carecendo dessa graça de Deus. Pessoas estão carecendo dessa ajuda, desse cuidado nosso. E nós estamos preocupados com os nossos próprios interesses. A semelhança da Igreja Católica de Martim Lutero, que se preocupava simplesmente com o comércio das indulgências e não se preocupava com o cuidado do próximo. Eu fui estudar um pouquinho sobre, não sou economista, mas fui estudar um pouquinho sobre mercado liberal, né? Como o nosso ministro atual. Mercado liberal, que o mercado tem que ser regular, que o mercado precisa ser competitivo, que é menos governo. Eu concordo, realmente tem que ter menos governo. Mas tem pessoas passando necessidade, como é que a gente vai fazer? A minha esposa é da área da saúde, ela fala, tem gente que vem aqui, por exemplo, para Itajaí. Sabia que Itajaí recebe muita gente de outras regiões aqui, no hospital? Recebe muita gente. E ela falou que teve uma vez que o pessoal falou, mas não é justo a gente ficar recebendo pessoas dos outros municípios aqui, comendo o nosso dinheiro, gastando o nosso dinheiro, tá? É justo que eles morram lá no outro lugar? Mas a gente precisa tomar cuidado, senão daqui 20 anos nós não vamos ter dinheiro para a aposentadoria. Tá? É justo que as pessoas morram hoje, então, para que eu possa me aposentar daqui 20 anos? É contraditório. Eu olho para as Escrituras e a semelhança de Martim Lutero, que falou o seguinte, eu aceito ser contrariado, eu aceito debater, mas me apresente nas Escrituras aonde é que está contrário disso. Aonde é que apresenta alguma coisa contrária disso? De que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, das pessoas que precisam. Não sei, eles que dão um jeito lá em Brasília, se resolvam, mas precisam cuidar do povo. Tem gente que precisa de cuidar e tem gente passando fome. A igreja faz esse papel. Semana passada, nós falamos aqui sobre essa necessidade de matar a fome de pessoas. E tem pessoas no nosso meio, gente que a gente não conhece e gente que a gente conhece. Há poucos meses atrás, nós tivemos uma situação de uma pessoa que nós conhecemos, que convivia conosco no nosso PG, passando fome, sem comida, comprando um caldinho de sopa de R$3 para misturar com água. Nós vimos isso. O Marconi e a Andréa foram lá. É real. É verdade. E a gente prefere ficar olhando para os nossos próprios interesses. A minha esposa sabe disso, eu fico constrangido com algumas coisas. Irmãos, eu não sei. Mas assim, tem gente passando fome no Brasil, no Nordeste, tem gente passando fome no mundo. E eu fico constrangido sim, porque eu nasci no sul do Brasil, eu nunca passei fome. O que é isso? É mistério. É mistério. Eu poderia ter nascido lá, não nasci, é mistério. Eu poderia ter nascido nas regiões de Ribeirinhos, não nasci, é mistério. Mas tem gente que precisa ser ajudada, tem gente que precisa ser cuidada, tem gente que precisa ser sustentada. E Martim Lutero faz essa denúncia. Vocês ficam comercializando a fé, buscando seus próprios interesses, vocês vão ter a ira de Deus, não o amor de Deus, não o perdão de Deus, não a salvação de Deus. Nós precisamos, nós carecemos. Eu queria poder pegar nós pastores, com um grupo de outros pastores, eu queria poder ir lá em Brasília, conversar com o presidente atual, com o outro presidente, eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou a São Paulo, volta e meia,
tive essa semana, vou na outra semana. Irmãos, é constrangedor você almoçar num restaurante caro com um cliente, e você sair e você ver criança passando fome, é constrangedor. Eu não sei, mas isso me incomoda. Eu geralmente separo algum dinheiro, eu dou o dinheiro. Eu separo algum dinheiro porque eu sei que alguém vai me pedir dinheiro. É constrangedor, isso me dói, isso me machuca. Eu não sei, mas foi mistério de Deus, eu não passo por isso. Irmãos, tem muita gente que dá mais duro que eu. Tem muita gente que luta mais do que eu. Tem muita gente que acorda mais cedo do que eu e não tem o que eu tenho. Tem muita gente que luta, acorda cedinho, trabalha e não tem o que você tem. O que é isso? É mistério. Nós não sabemos. Mas se você tem condição de cuidar quem precisa, cuida de quem precisa. Aqui nessa igreja, um tempo atrás, teve um irmão nosso, um amigo meu desde a infância, que ele falou assim para mim: Zé, a minha mãe, passar o outro aqui. A minha mãe, ela não tem plano de saúde e ela precisa ir ao médico, ela precisa de um plano de saúde, cara. E eu estou com o meu dízimo, o que eu faço? Vocês já sabem qual foi a minha resposta. Eu falei: vai lá, cuida da saúde da sua mãe. É inadmissível você dar dinheiro na igreja, entendeu? E você não cuidar da saúde da sua mãe. Ah, mas eu vou organizar as minhas finanças. Cara, cuida da vida da sua mãe. Cuida da vida da sua mãe. Porque sim, tem gente no nosso meio muito próspero. Essa igreja é rica em tudo, não tem falta de nada, amém? Nós não temos, a gente tem para ajudar e nós vamos ajudar. Eu sou testemunha disso, quando já participei da diretoria dessa igreja, participei 2 ou 3 anos, eu vi, e sei até hoje, a gente compartilha. Sim, nós ajudamos pessoas, pagamos aluguéis, ajudamos com comida, com recurso, com luz, com energia. Sim, nós fazemos isso. Se você que é membro da nossa igreja, você que nos visita, a gente faz isso. Tem inclusive dinheiro destinado para isso, aprovado para isso, no orçamento para isso. Por quê? Porque é inadmissível, a gente precisa ter esse cuidado. A graça de Deus é esse favor. A graça de Deus é a ação dele em tratar bem aqueles que o rejeitam e dar coisas boas àquele a quem não lhe quer bem, ou mesmo sequer reconhece a sua existência. Esse evangelho, Mateus 5, 41, 48, nos fala: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Amar aquele que nós amamos é fácil. Caminhar com aquele que é fácil de relacionamento, quero ver você caminhar com pessoas difíceis. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que é o chamado para que a humanidade se renda à sua bondade. A humanidade de Deus é o convite dele de redenção, de entrega. Hebreus 1, verso 1 a 2. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Irmãos, a graça de Deus, ela se faz presente, inclusive onde a igreja não está. A graça de Deus, o favor imerecido, onde nós não estamos, a graça lá está. Porque, irmãos, nós não precisamos, nenhum de nós precisamos da igreja para ser esse vínculo com Deus. Nós não precisamos. Eu não preciso de ninguém que seja o meu algo que seja o meu mediador, algo que esteja diante de mim. Deus, eu não preciso de ninguém. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ensinar. O papel da igreja é cuidar.
É ter essa fraternidade, esse amor, anunciar, instruir. Esse é o papel da igreja. Agora, a igreja te levar ao céu, te levar com acesso ao Deus, te salvar? Não. A igreja não faz isso. Atos 10, 1 a 2. Eu já estou acabando. Na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era piedoso e, junto com todos da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. A história de Cornélio é fantástica. Eu convido você a ler a história de Cornélio. Atos 14, 16 a 17. Atos 14, 16 a 17. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. A gente fica preocupado com o dia da manhã, a gente precisa olhar para as Escrituras, a gente precisa olhar para os irmãos do passado e ver que sempre Deus cuidou, em todos os momentos. Deus cuida do seu povo. Deus cuida daquele que não é o seu povo. Deus sustenta todos. Eu não estou falando que a salvação é para todos, não estou falando isso. Mas o cuidado de Deus, a graça de Deus, esse chamado dele, a expressão máxima, e aqui eu estou encerrando, a expressão máxima da graça de Deus é a presença de Jesus no mundo. Se você puder lembrar de uma coisa, de tudo que nós falamos aqui, qual é a expressão máxima da graça de Deus? Qual que é a expressão máxima? A banda já vem aqui à frente. A expressão máxima desse cuidado de Deus é a presença de Jesus Cristo no mundo. Como bem disse o apóstolo em João 1,14, Jesus é esse que é cheio de verdade e ele é cheio de graça. Cheio de verdade, amém? E cheio de graça. É sempre a graça. Porque a graça, e o pastor Rodrigo leu esse texto aqui, a graça que Timóteo tinha, porque a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Lutero, irmãos, ele foi chamado para se retratar. Chamado, foi convocado para que se retrate. E ele falou que ao menos que ele seja convencido à luz das Escrituras, ele se retrataria, como eu falei para vocês. A consciência humana é um território inviolável, é algo sagrado. A fé que você tem, esse é o texto que você leu, tem em ti mesmo, Paulo falando a Timóteo, a fé que você tem em ti mesmo. A graça de Deus, Deus é o agente nisso tudo. Eu sei em quem tenho crido, sua relação com Deus, a nossa relação com Deus, irmãos, é um solo sagrado. Eu continuo protestando, e eu vou falar aqui um testemunho que eu nunca falei nessa igreja, aqui agora, contra todos aqueles que querem colocar um cabresto. A gente anda na comunhão, mas a gente não tem coleira. Quando foi 2015, nessa igreja aqui, quiseram colocar coleira em mim e nos grupos aqui que estavam na igreja, que a gente assinasse um documento, desse uma autonomia total ao pastor da época, que pudesse governar, que pudesse fazer o que bem quisesse com a igreja. Foi ou não foi isso? Nós estávamos aqui. Eu falei, eu não assino esse documento. Eu protestei, eu fui mal visto nessa igreja. Eu falei, eu não assino esse documento. Orem, já está orado, eu não assino. Eu não preciso de ninguém para que eu assine o documento, para que você possa ter a liberdade de fazer o que você quiser por mim. Não, a minha vida é minha. Esse é um dos pilares nós batistas, a livre consciência, o meu livre acesso a Deus. Eu não preciso de ninguém governando sobre a minha vida. Eu não preciso de ninguém para falando se eu tenho que comprar esse carro ou se eu tenho que comprar essa casa. Eu não preciso de ninguém. Você não precisa de ninguém. Só você e Deus é o suficiente. Só você e Ele é o suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Quer ter acesso a Deus? A salvação dele é de graça. Custou muito, custou tudo. Mas ela é gratuita, é esse livre acesso. A gente anda na comunhão, mas a gente não é bobo. A gente não tem coleira. A gente não anda com medo. A gente anda assim, respondendo a Deus, para seguirmos a Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Que a sua fé seja sua,
que essa fé que você tem seja sua, não seja do seu pai, não seja da sua mãe, do seu irmão, da sua avó. Que a fé que você tem seja sua, não seja das pessoas que estão no passado. A fé que você tem não seja do seu pastor. Para que você toda hora que tem um problema, liga para o pastor, liga para o pastor, liga para o pastor. Ei, faz contato com Deus. Toda hora tem gente criando dependência de pastor. Tem gente criando dependência de igreja, de apóstolo. Irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma experiência individual. Essa experiência, essa conexão é individual. A manifestação da graça, do amor, acontece sim na comunhão, a manifestação. Mas esse acesso é você e Deus, é somente você e Deus. O Senhor é o meu pastor. Precisamos ouvir a voz de Jesus que nos fala: o Senhor é o meu pastor. Tenha coragem de seguir, é você e Ele. Só você e Ele é o suficiente. E nós cantamos aqui: maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste por mim. Se coloque em pé, nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos e nós falamos aqui. Amém? Tem um tempo de oração aí, nós vamos cantar uma música. Você e Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Durante esse momento de cântico, esteja refletindo, pensando naquilo que nós falamos.